Gente, começando mais um episódio do Pipitec, o nosso podcast sobre conversas maravilhosas que mudam o mundo. E aqui com duas mulheres incríveis. E mais do que isso, amizade de longa duração que eu adoro. A Ju e a Bia. Vou trocar aqui Ana, Bia, Ju. Mas não importa, elas são assim, ó, unha e carne. E elas vão contar um pouquinho sobre essa amizade que ultrapassa a barreira do profissional, do pessoal, muitas trocas. São duas psicólogas e que vão contar para gente muito sobre velhice, sobre aposentadoria, principalmente sobre tudo isso que não é um fim, né? A gente pensa muito em velhice e aposentadoria sobre fim, mas não precisa ser. Então, a gente vai falar sobre tudo isso e mais um pouco nesse episódio. A Juliana Neves, ela é psicóloga organizacional que já tem uma caminhada no Banco do Brasil e vai contar sobre essa vertente organizacional. E a Ana tem uma outra pegada, uma pegada bem mais acadêmica e vai trazer esse olhar para a gente. A Ana, ou Bia, ou Ana Bia, como a gente quiser aqui, que a gente pode, é doutora em psicologia social. Meninas, nem tenho como agradecer ter vocês duas aqui. Nosso primeiro episódio, ó, em trio. Que seja o primeiro de muitos. Obrigada e vamos começar esse papo, porque a gente tem muito a conversar. Com certeza, Karine. Começa depois, ó, a Ana Bia. Karine, obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. E a gente sempre aproveita a oportunidade para falar do que a gente gosta, né? E psicologia mora no nosso coração, enfim, no nosso DNA. E com certeza, todo mundo que está aqui assistindo, que vai assistir esses podcasts, né? A gente espera que gostem do que a gente trouxer aqui e que, né, aproveitem o conteúdo e peçam mais, que se vocês pedirem, a gente volta. Adorei. Então, eu sou Ana Beatriz, né? Como já bem anunciado, Bia, Ana Bia, Bibi, Bé, Bia, até me respondo por todas elas. Estou no ensino superior desde 2001, ajudando aí a colocar mais psicólogos no mercado de trabalho. E a minha tese de doutorado foi sobre envelhecimento. Eu participei de um concurso e na ocasião a gente tem que escrever de uma maneira que as pessoas consigam entender. Então, algo que eu ouvia, né, na época do doutorado é assim: a sua avó tem que ler sua tese, tem que entender o que você escreveu. E aí tinha um concurso que era exatamente isso, né, que era colocar o objeto da tua tese numa maneira muito simples. E foi até o meu orientador que me falava assim: ah, você é aquela que estuda a Casa dos Velhinhos Sadios. O nome da tese é lindo, né? Ambiente Residencial e Envelhecimento Ativo, estudo sobre as relações de bem-estar, lugar na terceira idade. Mas, resumindo, é isso. É uma tese em que eu investiguei a Casa dos Velhinhos Sadios. Nesse concurso, é porque eu não vou lembrar agora, mas você vai para Química, Física, o título da tese é enorme. Quem ficou em primeiro lugar era o nome específico do maracujá, mas também era assim, no fundo, o chá de maracujá ajuda a dormir, e aí eu fiquei em terceiro, o nome muito bonito, aquele que a gente entrega na academia, mas para, né, vovó entender, a Casa dos Velhinhos Sadios. Então, desde 2007, o envelhecimento chega na minha vida, e aí tenho estudado sobre esse idoso que habita em nós. Se tudo der certo, a gente chega lá. Não só o envelhecimento chega na sua vida, eu também chego na sua vida, né? Verdade, ajuda a chega na minha vida. E aí, como é que começa essa amizade de vocês duas? Antes do envelhecimento ou depois do envelhecimento? Eu acho que a gente tem duas versões. A minha
Da minha perspectiva foi a seguinte: é, a gente estava fazendo psicologia ambiental e era uma disciplina assim razoavelmente nova, né, recente até no país. E o professor ele precisava nivelar o entendimento dos alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, e aí ele inovou, ele resolveu fazer. Foi na época que a Bia estava fazendo o doutorado aqui em Brasília, e eu fazendo a graduação na UNB também. E aí ele juntou graduação com pós-graduação. Foi a única matéria na minha graduação que eu fiz híbrida, né? Não é comum isso acontecer. E aí a ideia dele é que cada um dos pós-graduandos, que a gente tinha mestrando e tinha doutorando, não tinha na turma, Bia? A Ingrid, na ocasião, era Era mestranda. mestre, Então, aí tinha os pós-graduandos, que eles seriam como se fossem monitores nos projetos, que a gente teria um projeto do curso, e nós seríamos os minions, digamos assim. Então, é, chegou um momento, logo nas primeiras aulas, que precisava se separar o grupo para que o grupo começasse a trabalhar qual seria a proposta de pesquisa e já começar a trabalhar na pesquisa para produzir a entrega final, o trabalho final no final do semestre. Então, eu passei o olho assim em todas as opções, eu bati o olho na Bia e falei, eu quero ela. E aí, assim foi, eu cheguei, oi, tudo bom? Eu sou Juliana, eu posso fazer parte do seu grupo? Então, assim, desde o começo eu já sabia que eu queria a Bia na minha vida, entendeu? A Eu Bia não não tive teve muita dúvida. opção. E aí eu não sei como é que foi do lado da Bia. Esse professor, ele é bastante inovador, né? Então, quando a disciplina começa, a gente já sabia como ela ia funcionar. Então, a gente devia ter 6, e a gente não tinha a opção de não fazer a disciplina, porque a gente era orientando dele, nós éramos obrigados, né? Eu falei, olha, a disciplina vai acontecer e cada mestrando ou doutorando vai ficar responsável por um grupo. Então, acho que nós éramos 6, 7 alunos da pós, então teria que ter 6 ou 7 grupos. E aí, uma coisa interessante da universidade pública, no ensino superior, é que não tem a obrigatoriedade, por exemplo, de ter 2 avaliações, como a gente encontra nas universidades privadas. Tem que ter a prova do primeiro bimestre e a prova do segundo bimestre. Na Universidade Federal isso é um pouco mais livre, o professor eu diria que Sim, tem sim. autonomia. Então e aí as federais elas também têm uma pegada mais de pesquisa, né, de produção de conhecimento. Então a ideia era que saíssem pesquisas, então numa turma ele ia ter 6 pesquisas, que é bom para todo mundo, é bom para todos os alunos, né? E assim foi. Então ele pegou, né, time de futebol, cabeça de chave, Ingrid, Andréana, Beatriz, e aí colocou. E aí os da graduação tinham que se encaixar ali onde que eles iam. E não foi nem no primeiro momento pelo tema, foi exatamente pelo orientando. E aí a Ju falou, eu quero estar no seu grupo. Agora, eu não sei se eu falo isso tão diretamente como ela fala, mas a Ju, ela é impossível não percebê-la. Primeiro que ela é uma mulher grande, né? Vou em E 75. e grande, eu falo, não é forte, não. Ela é bonita. Agora ela tá com o cabelo curto. Agora você imagina esse mulherão chegando numa sala de aula. E ela vinha do trabalho, então nem sempre ela conseguia chegar no horário que a aula começava. Então, toda vez que ela chegava, e ela é uma mulher que tem presença, a gente sentava mais ou menos perto uma da outra. E aí eu falava, cara, que mulher é essa? Se eu gostasse de mulher, eu pegava. Aí ela chegava toda, foi modelo, então pensa que ela tem postura. Então ela tá sempre arrumada, tem sempre um batom, tem sempre um cuidado assim com a beleza. Ela chegava toda elegante, sentava assim plena, linda, impossível não notá-la, né? E ela, ai, quero com você, ai, que delícia. E aí
Karine, a gente foi percebendo que a gente tinha um monte não é coisas em comum, mas a gente estava sempre na mesma circunferência. A gente morava na mesma região, Uhum. a gente tinha é, programas que estavam ali próximos. A sensação é que a gente estava separada pelo tempo e pelo espaço. Eu sou um pouco mais velha que a Ju, mas assim, a gente estava sempre circulando nos mesmos lugares, só mudava a data, entende? Sim, sim. Encontros que são para acontecer, eu acho. Foi uma bênção, foi ótimo. Gente, eu inventei uma Quantos anos de doidinha. amizade, meninas? É desde 2007. É mesmo. Quanto tempo? Deixa eu fazer as contas aqui. Desde 2007, desde Sete, 17. 13, dessa 16. disciplina. Mas a gente desconfia que é mais, assim, para quem acredita em outras vidas, eu acredito que o nosso caso é antigo. Já vão aí uns 20, uns 16 anos. É, Para além da quantidade de tempo, Karine, tem a qualidade. é. Sim, com certeza. A Ju hoje é a minha principal referência. Eu sou cheia de defeito, Ju também. O ponto não é esse, mas porque senão a gente coloca, parece que está idolatrando, que é isso, né? Idolatro também. Mas é o meu principal ponto de referência, sabe? Sim. Acho que existe uma diferença entre você ter amizades e coleguismos e você encontrar uma pessoa que é de alma. O que eu e a Bia a gente tem é de alma. Tanto que a gente se chama de irmãs, nós somos irmãs. Aí Ah, as que lindo, pessoas, meninas. você tem uma irmã? Tenho. Não faço nem questão de explicar. Tenho minha irmã. Veio Pronto. com a vida, graças a Deus. Mas eu tenho uma irmã hoje em dia. Tem um meme que é assim, ela é sua irmã de sangue, não, mas se precisar eu dou o meu. É isso. Meninas, e o envelhecimento aí? O que que a gente vai começar a conversar sobre isso? Tem a ótica da Bia, tem a ótica da Ju no Banco do Brasil e de estudo também. Por onde a gente começa a desenrolar tudo Eu isso? acho que a gente pode apresentar o conceito, né? O que que é envelhecimento? Ótimo, acho interessante. Envelhecimento, envelhecimento é um processo de perdas cognitivas e comportamentais. Então, não adianta. Há diferenças daquilo que a gente considera idoso, se países em desenvolvimento ou países desenvolvidos, então, países desenvolvidos, 65 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, países em desenvolvimento, 60 anos. O que é muito interessante, porque 5 anos de diferença mostra o quanto a questão financeira ou o ambiente onde essa pessoa vive vai ter impacto. Se porque nos desenvolvidos é 65, porque existem mais facilidades. Se a gente pegar, por exemplo, pessoas que trabalharam na roça, por exemplo, agora tem um juiz que está aparecendo muito nas mídias sociais porque ele é extremamente humano. E aí você olha e pergunta, pessoas com 77 anos trabalhando ainda na roça, e você vai ver uma velha muito mais envelhecida. Aí daqui a gente pode trazer algumas reflexões sobre idade biológica, idade cronológica, idade mental, né? Porque idade social. Então, eu acho que a gente entender o que é envelhecimento é um processo de perdas cognitivas comportamentais, e a própria Organização Mundial de Saúde já, ao fazer essa diferença no corte para ser considerado uma pessoa idosa, já sinaliza que as questões financeiras ou de desenvolvimento elas têm impacto sobre o envelhecimento. E uma outra reflexão, ou algo para a gente já ir aqui colocando o nosso tico e teco para o meu, no caso, né? O meu tico e teco para pensar, é que o envelhecimento como se fosse algo que acontece só aos 60 ou 65 anos. Quando que a Não, gente começa a envelhecer? Quando nasce, gente. quando É nasce. isso, né? Então, dito isso, Ju,
Não, acho que você trouxe algumas questões bem interessantes que valem a gente aprofundar um pouquinho. Você falou das diferentes idades. E eu acho que vale a pena a gente conhecer, porque a idade cronológica todo mundo conhece, a gente, né, começa a fazer, comemorar a nossa volta ao redor do Sol, né, desde que a gente nasceu. E chega numa certa idade que a gente começa a propositalmente esquecer quantas voltas no Sol a gente deu, e é um processo, talvez que deixe bem claro o tanto que a gente o que que a gente imagina do envelhecimento e como que a gente lida com esse envelhecimento, né? Se já socialmente em algum momento a gente começa a não querer ter a idade que a gente tem. E a idade biológica, né? Hoje em dia tem alguns exames que você pode fazer no nível de DNA para você avaliar quanto que o seu DNA está deteriorando ou não. Então, inclusive algumas pessoas têm procurado dietas específicas, né, para que esse envelhecimento do DNA seja um pouco retardado, né? E a gente possa realmente estar envelhecendo mais em anos do que realmente no nosso DNA. E aí a gente fala de idade social, e isso tem muito a ver com a representatividade do idoso na nossa sociedade, a posição que a gente dá para ele, como que a gente reconhece o que ele tem para trazer, ou tanto que a gente dá peso para o que ele vem perdendo em termos, né, de cognição e da questão motora, enfim, né? É, então são, digamos assim, dá pano para manga para a gente discutir aqui. E vale a pena a gente começar a pensar o que que isso significa na nossa própria vida. Então, a Bia fez a provocação, né? Tipo, quando é que a gente começa a envelhecer? Eu vou te dizer quando que eu me dei conta de que eu estava me envelhecendo. Às vezes a gente não se dá conta de que a gente está envelhecendo quando a gente nasce. Eu Sim. sou hipertensa há mais de 10 anos. E hipertensão é, teoricamente, uma doença crônica que chega na velhice, e ela chegou na casa dos meus 30. Hoje eu tô com 41. E, e para a mulher tem várias questões, né, que são atreladas ao envelhecimento, a questão reprodutiva da mulher. Nossa, você tá ficando velha, você não vai casar, não vai ter filhos, né? E aí, tudo que a questão da reprodução significa enquanto o seu valor enquanto mulher na nossa sociedade, pelo menos no Brasil a gente tem muito disso. E quando você vai saindo dessa função de ser uma mulher, né, que ainda pode se, né, estar grávida, ficar grávida, quando você perde essa possibilidade, quanto que vai embora também, em termos do seu valor de sociedade, enfim, o que que chega, né? Eu acho que são também algumas reflexões. Quer comentar alguma coisa, Karine, Ana Tem Beatriz? várias, né? Eu estava pensando, você falando, e eu não, eu parei para refletir sobre isso. Tinha um tempo que eu não refletia sobre isso. Quando é que eu comecei a me sentir envelhecendo, né? Eu acho que foi justamente no meu marco dos 40. A gente brinca, né? Entra, Dos acabou, você não 40. E sai não foi mais. por doença, não. Mas o entra no limite, Karine, assim, quando você entra no entra, você não sai mais, porque 40, Sim. 50, 60, 70, 80, 90, quer dizer, com muita sorte você vai ser uma centenária, mas são 60 anos de chão para você sair da tal doeta. São. É uma boa São. reflexão. E para mim, eu acho que para mim foi interessante e eu gostei da provocação da Ju, que para mim, quando eu estava prestes a entrar no 40, o que despertou em mim a angústia foi, tá, e aí? Eu tenho mais 40, eu devo ter mais uns 40 aí pela frente. Otimismo que eu vou chegar aos 80. Vamos ver. Nem tô fazendo tudo certo, que a gente estava conversando um pouco antes, né? Preciso ainda ver, resolver várias questões aí de bons hábitos. Mas eu estava bem otimista de que eu ia chegar, que eu vou chegar aos 80. Então, meu grande questionamento é: então, eu preciso ver o que, que eu vou fazer dos meus próximos 40 anos. Quero mudar de carreira, quero fazer coisas diferentes.
Esse eu acho que é o grande ponto, né? A gente tem o século XX de muitas transformações, né? Se a gente pegar, por exemplo, as nossas avós, não tinha, era muito rudimentar, né? Falta de geladeira, era rádio, enfim. O que matava naquela época eram as doenças, uma perspectiva da saúde pública. O que matavam eram as doenças infecto-contagiosas. Sim, Quando a medicina ela avança e a gente tem hoje, né, a solução para um monte de doenças que no século passado a gente não tinha, a gente passa por um desafio. Hoje, o problema de saúde pública não são mais as doenças infecto-contagiosas, porque sarampo, enfim, tudo aquilo que matava as pessoas no século passado, a gente já encontrou a solução. Então, a gente ganha anos a mais, né? Então, isso a gente vai perceber através da expectativa de vida. Século passado, meados do século passado, 60 anos era o topo, né? Hoje a gente já está vendo os centenários. E aí a grande discussão, e isso foi uma das coisas que me levou a estudar envelhecimento no doutorado, é que não basta você ter anos a mais, porque, se eu não me engano, a expectativa de vida do brasileiro é a gente fala média, né? Claro que tem gente que sim. morre O antes e Brasil tem é. gente que morre depois, mas considerando um país de 200 milhões de habitantes, é só como referência. Então, hoje, se eu não me engano, é 73,9. É, olha o quanto a gente já conseguiu de anos a mais se a gente comparar com o século passado, que com 60 Sim, anos as pessoas morriam. Isso é um convite para a gente pensar na previdência, porque hoje uma pessoa de 60 anos, dependendo da pessoa, você olha e fala, não é idosa nunca, né? Tem alguns artistas aí que você olha e você fica impressionado com a vitalidade que essa pessoa tem, além, cada vez mais tem se falado em suplementação, essa suplementação tem tido um efeito positivo. Então, esse é o grande ponto que, inclusive, a Organização Mundial de Saúde põe. A gente, ok, a gente conseguiu esses anos a mais, mas esses anos a mais, eles precisam ser planejar. felizes, independentes e com autonomia. E não a gente precisando, né, das outras pessoas para tomar banho, para Se alimentar. se alimentar. Então, aí é onde entra a força do É. nosso tema, né? Quer dizer, como é que a gente vai pensar o que, que a gente precisa fazer e não fazer também, né? Para que a gente viva essa conquista, né, da humanidade em viver bem, né? Quer dizer, a gente chegar velhinho se lembrando das besteiras que a gente fez, né? Acho que a gente Rindo tem dois delas. desafios. Acho que a gente tem o desafio dessa vertente da saúde, Bia, e eu acho que a gente tem um desafio aí cognitivo, talvez profissional, que é nós não seremos os velhinhos de 60 anos do crochê, nós não seremos os velhinhos de 65, 70 do tricô, nós não queremos ficar sentadinhos na cadeira. Então, provavelmente estaremos ainda nas empresas, ou queremos e desejamos estar ainda nas empresas aos 60, produtivos, ó, quiçá aos 65, produtivos, né? E operantes e contribuindo de alguma forma, né, ativos para a sociedade. Então, a gente tem o desafio de saúde, e financeiro, inclusive, né? Como é que a gente se planeja para ter aposentadoria, previdência, reserva, tal. Né? A poupança que a gente estava falando, a poupança da saúde, a poupança financeira, a poupança cognitiva e ainda assim construir uma sociedade que a gente consiga ter essas pessoas, que em breve seremos nós, né, colaborando ativamente. Porque eu não me vejo sentada fazendo crochê com 60, 65, 70 anos. Ou fazendo Então, costura, né? São outras gerações.
talvez as nossas mães consigam, as nossas avós consigam, não sei, minha mãe, por exemplo, tá com 84, vai fazer 84 anos, está no hotel na praia, Uh, né? Eu não sei se se eu conseguirei, mas ela está conseguindo, né? Eu acho que você traz Então um a gente gancho, tem vários desafios aí, né? sim, Financeiros, sociais, de saúde e acho que você traz um gancho organizacionais. bem legal, sabe, Karine, que é essa parte da questão das gerações. Sim. Hoje as empresas, elas vivem uma situação inédita, que você tem 5 gerações diferentes trabalhando no mesmo ambiente. E no Banco do Perfeito. Brasil isso é muito visível, porque Uhum, nós somos uma empresa de concurso, então existe um uhum. concurso público, as pessoas entram e Ficam. elas têm uma tendência a ficarem até a aposentadoria. Uhum, E aí a gente vai vendo, por exemplo, se a gente for estudar, né, os grandes cargos do banco, a gente vê que com frequência os presidentes do Banco do Brasil, os grandes executivos diretores, são todos funcionários de carreira que começaram no banco aos 14 anos como menor aprendiz. E a sim, gente sim. hoje também temos, né? Nós temos muitos aprendizes, que é essa galerinha ali com 14, 15, 16 anos hoje, né? Que já nasceu nesse, nesse século pós-2000, né? Uma galerinha Uhum, que não vivenciou grande parte do que a gente vivenciou em termos de testemunhar chegadas tecnológicas e desenvolvimentos. Eles nascem muito imersos na tecnologia. E você tem pessoas que estão trabalhando com 50, com 60, né? E trazem toda essa bagagem, toda essa história e valores diferentes e formas de lidar com as coisas diferentes. E aí isso traz pra gente, ao mesmo tempo, um desafio e uma oportunidade. O desafio é, se a gente for focar nas diferenças, a gente tem uma tendência a ter conflito, sim. né? Às vezes um acha que sua forma é a melhor forma, o outro acha que, né, lá está a melhor forma. E aí, se não há um diálogo, se não há pontes, você tem ambientes cada vez mais conflituosos. Isso é uma realidade que eu, como né, funcionária do banco e gestor, né, responsável por gestão de pessoas, a gente Uhum, ajuda as áreas a navegar para que é, esse ambiente de trabalho não vire um ambiente tóxico e né, improdutivo. E qual é a oportunidade? A oportunidade é exatamente essa. São pessoas diferentes, com pegadas diferentes. E as suas perspectivas únicas, elas têm muito a agregar para o trabalho em equipe. E hoje em dia o trabalho em equipe ele veio para ficar. Né? Antigamente a gente tinha muito daquilo que eu fazia, da minha pilha de trabalho, né? E aí eu carimbava ali, terminava meu trabalho e era isso. Pouca coisa a gente, às vezes dependia de algum departamento mandar e você mandar para um outro departamento, mas ali basicamente era o seu trabalho. Hoje em dia não, hoje tudo e cada vez mais nas empresas, as pessoas são convidadas, são demandadas a trabalharem em equipe. Aí surge a necessidade de você desenvolver empatia, diálogo, inteligência emocional, uma série de soft skills que a gente ainda não está ensinando com grande competência nas escolas. Então, perfeito. o processo de envelhecimento a gente também tem que olhar para a escola, a gente tem que olhar para a capacitação, né? Para o desenvolvimento humano das pessoas. Então, Sim. essas soft skills são muito importantes. Aí, a gente estava falando da pessoa que vai chegando nos 50, 60, começando a pensar a aposentadoria. Aí existem alguns desafios, que é como é que eu me mantenho produtivo. Então, Produtivo. eu preciso conhecer quais são minhas estratégias de aprendizado para que eu possa fazer uma capacitação contínua e me manter atualizado, me manter relevante, me manter contribuinte dentro da atividade que eu escolher, né? Aí a gente falou do financeiro, do planejamento financeiro. Eu acho que todo mundo, e isso eu acho que é uma coisa que tem em comum com todas as gerações. É o que eu creio.
tantas pessoas, né, esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora, quanto as pessoas que estão começando a pensar em aposentadoria e se planejar, todo mundo deseja um certo nível de liberdade. E às vezes o dinheiro ele está atrelado à liberdade. Sim. E se antigamente a gente tinha, né, uma tendência a eu quero dinheiro a qualquer custo, o a qualquer custo não acontece mais agora. Nem para quem começou a carreira, né, pagando altíssimos custos para conseguir promoção, hoje chega aos 40, aos 50, repensando e falando, não, não, esse Eu já custo não não estou a fim de topo. pagar, Isso, eu já não né? topo tudo. Já não topo tudo. E aí, quando Isso. a gente entende que existe um denominador comum, como é que nós, enquanto empresas, por exemplo, podemos atrair e reter talentos e atender esse desejo de uma forma que a pessoa venha, se sinta feliz, se sinta produtiva, engajada. A gente fala muito de engajamento. Uhum. é, e contribua, né, para o banco. Porque uma pessoa feliz e engajada, ela é resultado. É resultado. Então, as empresas hoje, elas estão fazendo muita transformação em olhar o employee experience, em fazer um employer branding, exatamente para a gente divulgar o que a gente tem de bom dentro da empresa, né? Ajustar os processos, os modelos de gestão, para que a gente possa promover uma qualidade de vida no trabalho para todos. Não só para quem está entrando, mas para quem também já está pensando em sair. Não, muito lindo, Ju. Eu acho que tem vários pontos na sua fala que são extremamente valiosos, né? Que primeiro eu fico muito feliz em ouvir, porque meu pai, imagine, meu pai foi o menor aprendiz do Banco do Brasil, fez carreira no Banco do Brasil e se aposentou no Banco do Brasil, né? Então eu vivi, né? Fui parte da história. Isso, a história do Banco do Brasil. Então fico feliz em ouvir, fiquei extremamente encantada com isso das 5 gerações. E acredito muito nisso, né, da construção de pontes. A gente falou da construção de pontes dentro de uma instituição, mas eu acredito na construção de pontes na sociedade. Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu moro numa cidadezinha pequenininha, Guimarães, aqui em Portugal. Quando eu cheguei, foi muito engraçado. Depois eu vou jogar essa para você, viu, Bia? Porque eu acho que tem tudo a ver com do que você falou, de como é que a gente socialmente a gente se resolve. E precisamos nos resolver porque estaremos lá. Aqui em Guimarães, quando eu cheguei, foi engraçado, porque a gente saiu às ruas e tal. É uma cidade universitária, mas a gente chegou no período que as aulas, o pessoal estava de férias. E aí tinham vários velhinhos na rua. Eu virei para meu marido e falei assim: Rafa, só tem velhinho nessa cidade agora. E o que a gente vai fazer? Eu achei legal, mas fiquei preocupada. Eu disse, pronto, só tem velhinho, não vai ter restaurante. Foi meu primeiro pensamento, porque esse é o pensamento brasileiro. Essa é a realidade da velhice brasileira. Infelizmente, no nosso país, porque meu também, apesar de eu morar em Portugal, essa é a realidade. Nós não vemos velhinhos nos restaurantes em grande quantidade, nos cafés, nos parques, nos shoppings talvez. Aqui em Salvador era o local, né? A gente via muitos velhinhos no shopping, mas a gente não via nas praias, a gente não vê nos restaurantes, a gente não vê nos locais de céu aberto, né? Diferente daqui. Aqui eu até já me acostumei, aqui todos os lugares, né? Inclusive eles têm coisas fantásticas. Eles têm, por exemplo, centros de atendimento aos idosos ao lado de escolas, justamente para fazer as pontes que a Jo Ah, falou. Eles têm, por exemplo, um serviço que eles saem buscando os idosos que não estão em lares e que não têm a família, que estão sozinhos em casa, eles saem buscando, levam para esses centros para passarem o dia. E tem jogos, tem atividades, tem cinema, depois eles devolvem. Então, eles foram criando uma infraestrutura, uma certa infraestrutura de sustentação e acolhimento. Não é das melhores, a gente vê vários problemas, como a gente vê infinitos problemas
não é, no Brasil. Mas o que a gente vê aqui são idosos com uma qualidade de envelhecimento muito melhor do que a gente vê no Brasil. Então, eu brinco, por exemplo, dirigindo, eu vejo umas senhorinhas dos seus 70 anos de saltinho e bolsa, que eu digo, gente, eu não ando de saltinho no paralelepípedo, porque eu vou cair. Eu ando de tênis, mas ela tá lá linda, no saltinho, arrumadíssima, de maquiagem, cabelo arrumado. Por quê? Porque o envelhecimento aqui na Europa é algo que faz parte do dia. Existe em toda uma infraestrutura. Eles estão nos cafés, eles estão lendo o jornal, eles estão em grupo, tem o turismo. Então, você chega aqui em Guimarães durante a semana, final de semana é menos, mas durante a semana tem grupos e mais grupos visitando a cidade, aqueles grupos imensos. Tal. A gente não vê isso, infelizmente, no nosso país. É outro desafio. Como é que a gente tira essas pessoas de dentro de casa? Porque a gente sabe, né? Se a gente fica, uma vez que a gente fica dentro de casa, deitou, sentou para assistir televisão, a gente perde aquilo que a gente falou. Como é que a gente se mantém ativo e produtivo sem parar, né? Então, eu acho que esse é quando eu resolvi, né, fazer uma tese de doutorado sobre o envelhecimento, primeiro que no Brasil, a velhice não tem valor. Essa aqui é a Não, verdade. Tudo é pensado para envelhecer é um problema, né? Então, essa aqui é a sim, verdade. Que a gente vai chamar isso de ageísmo e de etarismo, né? Preconceito que se tem contra o envelhecimento. Aqui tem um programa, Big Brother Brasil, que tem uma ampla amplitude, não sei se eu estou sendo redundante, e aí a filha de uma modelo famosa, Yasmin Brunet, filha da Luísa Brunet, ambas modelo. Claro, ela está com 30 anos, uma menina linda, linda, linda. E aí apareceu uma cena dos homens comentando sobre o corpo dela. Eu continuo achando um corpo assim muito bonito para uma moça de 30 e poucos anos. Talvez não esteja sendo tão precisa porque eu não acompanho o programa, mas você vê os comentários nas redes sociais. E aí o grupo de homens falando, mas ela envelheceu, né? E ali é um recorte que representa um pouco essa sociedade que faz esses julgamentos. E no Brasil a gente tem um problema muito grave que o envelhecimento está tornando a responsabilidade das famílias. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa avançar muito em relação à oferta de serviços e de locais para idosos. Essa que é a sim, verdade. A gente tem boas leis, então o Brasil ele é meio as nossas políticas sociais elas estão setorizadas, né? Então você tem educação, você tem saúde, você tem assistência social. O idoso ele é engraçado porque tem coisas que é da saúde e tem coisas que é da assistência social. Então moradia e serviços para idosos é ancorado no Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Então, por exemplo, nós somos psicólogos. Os dois locais que mais dão trabalho, mais empregam psicólogos é o SUS e o SUAS. O SUS é o CAPES, que são Centros de Atendimento Psicossocial, e o SUAS são o CREAS e os CRAs, que são centros de referência, né, para aqueles idosos que estão passando por problemas, né? No fundo, o principal objetivo do CRAS e do CREAS é o fortalecimento do vínculo da família. E aí, quando esse idoso ele não tem família, não tem uma rede de apoio, ele acaba sendo um público-alvo das ILPIs, que são as instituições de longa permanência de idosos, vulgo asilo. E uhum, a minha tese foi sobre, né, a Casa dos Velhinhos Sadios. Então, era sobre os idosos, o que precisava ter no ambiente que favorecia as pessoas, os idosos envelhecerem bem.
E aí, eu não estudei muito os idosos dependentes, que são esses idosos que acabam indo para as ILPIs. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar num asilo no Distrito Federal, numa instituição longa permanência de idosos, e eu falei, eu vou aprender também sobre esse outro, eu vou falar nicho, né? Essa outra clientela. E aí é assustador, porque a gente não tem bons exemplos de LPI, tem boas coisas, mas elas não são a regra, elas são as exceções. Sim. E, às vezes, um idoso muito dependente, eu vou usar asilo, né, deixando bem claro que a terminologia técnica é ILPI, Instituição de Longa Permanência de Idosos, mas para facilitar aqui o nosso diálogo, entendendo aí que a gente tem um oceano separando, vou usar a terminologia asilo para ficar bem clara a nossa conversa. Então, a gente não tem bons asilos. Os asilos aqui são conhecidos como depósito de idosos, onde os idosos são largados. Então, uma das nossas funções uma das minhas funções lá neste asilo era exatamente trabalhar com as famílias nessa direção. Tem pessoas idosas que têm um gênio muito difícil, uma personalidade que a gente poderia ser do cão, né? E aí inferniza a esposa, inferniza os filhos, e a esposa chega e fala assim: eu não aguento mais a sua mãe, ou ela ou eu. E aí, eu estou falando de alguns casos que tinham lá nessa ILPI. E aí, o rapaz é filho único, o pai morreu, é uma viúva, e uma pessoa de um temperamento realmente muito difícil. E ele falou: vou ter que colocar minha mãe no asilo. E assim o fez, né? Com uma culpa gigante. Mas ligava todo dia, ia quase diariamente. Eu vou dar um outro exemplo. Imigrantes da Europa, e aí eu estou falando de duas pessoas grandonas, né? Duas mulheres de 1,85 m, assim, tal, bem do norte da Europa. E também a mesma situação. O pai morreu, ficou ela e a mãe, morava num apartamento de um andar e a mãe completamente dependente, já com Alzheimer no nível avançado. Então você tem uma filha de 60 anos cuidando de uma mãe de 80. E não tem a infraestrutura de tipo, porque assim, manter o seu, quando o idoso ele apresenta dependências, mantê-lo em casa é uma estrutura assim Custosa, né? custosa, exatamente. Financeiramente custosa. E aí ela acabou deixando a mãe no asilo para ela poder conseguir trabalhar, porque a mãe não subia escada, enfim. E aí são famílias que ficam muito culpadas por ter que colocar, porque a sociedade julga. Você deixou sua mãe para o asilo? Eu estou dando exemplos, mas todo mundo tem. De Alzheimer, de esquecer. E aí você tem uma vovó idosa cuidando de um vovô idoso. Então, a gente precisa, eu acho, que ampliar em termos de ofertas e serviços. Então, uma das coisas que eu defendo, em vez da gente falar que asilo não é bom, a gente tem. Isso é uma das coisas que eu defendi na minha tese. A gente precisa pensar nas ILPIs como também espaços de desenvolvimento, porque às vezes o idoso está melhor lá do que em casa. A gente citamos aqui a respeito da televisão. Uma senhorinha, o filho mora isso em Brasília, o filho mora no Nordeste, teve filho único e aí ele teve 3 netas. E aí ela falava assim: eu não quero morar com as minhas netas, a gente atrapalha a vida deles, não tem intimidade, o casal quer ficar à vontade e tal. E assim, todos muito bem financeiramente, as filhas com cargos bons, servidores públicos, assim, em posições bastante bacana, né, por assim dizer. Quando o idoso vem para a instituição, a gente vai lá fazer uma avaliação. E ela, a diferença dela, quando a gente foi lá fazer a avaliação, depois de uns 2 anos no asilo, é incrível. Ela praticamente não falava, ela tinha cuidador que descia, levava ali para tomar um solzinho, e o dia inteiro vendo televisão. Quando ela chegou, essa ILPI que eu trabalhei era uma delícia. De fato, posso dizer que ali era um espaço que promovia
dava oportunidades para que Sim. o desenvolvimento ainda ocorresse. Podia fazer hidroginástica de manhã, e a hidroginástica era aberta à comunidade, então havia troca, faziam Uhum. amizades. Alguma dessas amizades, final de semana, eu convidava para ir no cinema, a partir do grau de dependência e autonomia de cada uma delas. Tinha missa todo dia, 5 horas da tarde, um monte de coisa legal. E o que me alegra é saber que a nossa sociedade ela é generosa. Então, muitas visitas de escola. E ela, uma senhorinha do interior do Goiás, daquelas professoras que tem a letra linda, ela chegou num estado depressivo tão grande e ela contava a historinha dela para os alunos do ensino médio, do ensino fundamental. Ela tinha propósito, ela tinha função, ela tinha atividade, ela ia para a missa todo dia, ela tinha hidro, que ela ia de manhã cedo. Então, é um convite a gente repensar que a gente precisa de ofertas de serviço, que é o que você estava dizendo, aqui a gente vê pouco. Mas a gente tem boas iniciativas. Copacabana, por exemplo, se você for lá agora, 10 horas da manhã, tá assim de pessoas idosas e já sendo conhecido como o bairro onde tem mais idosos. Eu morei em Balneário Camboriú. Balneário Camboriú também é a cidade dos idosos. Que Se for massa. agora lá tem um esporte chamado bocha, então, a cada, sei lá, a cada 1 quilômetro tem uma quadra de bocha. E eles estão lá de manhã cedo. Final da tarde, eles vão para a praia tomar o chimarrão, que é um hábito da região sul do país. Então, tá aqui falando sobre o envelhecimento é a gente tá chacoalhando a sociedade. Nossas políticas públicas, elas até existem, mas no Brasil elas acabam sobrecarregando a família. A família é que Uhum. fica responsável. Sim. Não temos centro. Na lei a gente tem, que era o que eu falava do SUAS. Então, na lei vai falar de repúblicas, que são idosos mais independentes que dividiriam esse espaço, conheço poucas. Na lei vai falar de centros de convivência, que seriam ou uma manhã ou uma tarde, ou centro-dia, que seriam 8 horas, que eu acho que é a experiência que você falou de Portugal. Mas é complicado, a gente não tem. Se a gente for pegar o número de idosos e o número de locais, essa conta não fecha. Não fecha. Não, e muito legal sua fala, Bia, das famílias, porque assim, junto com o envelhecimento, vem o envelhecimento da família, né? E os desafios. As famílias estão menores. Uhum. Tem aí os desafios, por exemplo, eu agora, eu há 7 anos quase, eu vim morar em Portugal. Eu sou filha única. Então eu tenho, inclusive, desafio. Da minha mãe tá lá, eu tô aqui, ela não quis morar aqui, eu ligo todo dia, toda hora, e ligo para um, ligo para outro, e resolvo isso, resolvo aquilo, e aí, quem vai, não sei o quê, né? Então eu fico nessa loucura. Até o dia que eu não sei o que eu vou fazer. Até o dia que o cenário mudar, e quando mudar, repensa tudo. E é culpa, porque sim, carregamos o sentimento de culpa do mundo, né? E todos os julgamentos também. Então, tudo isso precisa ser pensado e considerado. A gente vai parar a nossa vida, a gente vai parar. E sou mãe de um filho único, inclusive, e penso nele, não é? Olho para mim e penso, e aí? Um momento vai chegar a vez de Léo. Eu já pensei, não, eu quero ir para uma instituição. Porque eu não quero que ele se preocupe, eu quero que ele viva a vida dele, né? Então, eu não vejo como nós, como sociedade, não conseguimos resolver isso, porque é o caminho. Se a gente olhar as famílias, nossas famílias estão ficando menores, os nossos filhos estão galgando oportunidades fora das nossas cidades. O mundo está pequeno, não é Karine, mas verdade? até isso que você fala é uma mudança de mindset importante, porque Muito. é, da geração dos nossos pais, eles não consideravam asilo. Ah, eu vou chegar na minha velhice, eu vou para uma instituição. Você falou que isso é um plano seu, isso é um plano meu e do meu marido também. Sim, é um Mas eu plano. não quero ir para essa instituição que Não, você
Não quero. né, Ouço que depósito, acabar né? Eu quero coisas ir que eu para uma chamei instituição que eu possa fazer a hidroginástica, que eu, né, de isso. preferência perto de onde eu sempre vivi, porque aí eu não perco. E aí a gente traz um outro elemento para a gente considerar quando a gente está falando de um bom envelhecimento, que é as nossas É relações referência. sociais. Isso. É. Então, assim, a gente ter a oportunidade de ter, por exemplo, uma instituição dessa legal, perto do bairro, né, ou no bairro onde a gente sempre é, viveu e que a gente consegue ver os nossos amigos, às vezes a gente consegue sair, fazer algumas atividades por conta própria, depender do nosso nível de independência e Uhum. voltar e contar com toda essa estrutura médico, de terapia ocupacional e de entretenimento, né? Sim, sim. É, é esse envelhecimento que a gente tem que construir. Ele não, assim, de forma geral, ele não Não existe. existe. Não. E aí, aqui, considerando, por exemplo, é muito bom que a gente está falando de Portugal, que Não, tem uma nem realidade longe, europeia, nem tem longe, viu? uma. Não, eu falo assim, É que tem melhor, mas uma. nem longe. Ela já vem com a pirâmide etária já vem mudando muito antes do Brasil, né? Então, Uhum. é, as pirâmides costumavam ser assim, bem pontudas, né? Conforme a medicina foi melhorando, ela vai virando mais ou menos um sinozinho, e depois ela vai se tornando como se fosse um vaso. A gente vai ganhando, né, maiores números da população em idades avançadas. Nós estamos aqui no Brasil vivenciando a mudança da pirâmide para esse sino, que a gente tem Uhum. ali a meia idade, né, ganhando volume. E em 20, 30 anos, esse volume vai para onde? Vai subir. Né? Dando tudo certo, como a Bia fala, dando tudo certo, vai subir. E a gente quer subir com qualidade, né? É. Então, é, eu acho que tudo na vida a gente tem a possibilidade de fazer pelo amor ou pela dor. Eu espero que a gente, já entendendo que o nosso plano é estar numa instituição boa daqui 20, 30 anos, que a gente ajude a construir, que a gente demande, né, a nossa sociedade, o nosso governo, para que quando a gente for precisar, elas existem. Elas existam, né? Que a gente não tenha que Sim, chegar daqui sim. 30 anos e tipo, tá, Não e temos agora? opção. Agora eu não tenho para onde ir, né? É. E aí você vai montar isso, às vezes uma instituição para estar bem amadurecida, ela demora uns 5 anos, né, para pensar um espaço, pensar todo o staff, né, todos os profissionais que vão estar envolvidos, a rotina. Demora uns 5 anos para você amadurecer uma instituição. E O Rio aí, tem tido boas experiências, tem várias pessoas idosas que têm vendido o seu patrimônio, feito a divisão de bens dos filhos e deixando uma parte para morar em lares. E aí são casas que são suítes, você tem espaço, vários espaços coletivos, então tem vários tipos de sala. Então a Ju vem me visitar, eu recebo ela numa sala, então essa ideia de sala, cozinha, refeições, tem vários espaços dessa natureza, e tem a suíte, e aí é meio serviço de hotel. E aí a gente está falando de idosos, a maioria deles são viúvos, né? Mas ainda tem alguns casais e muitas residências na Barra, no Recreio, já desse formato. E aí, como o Rio é cosmopolita, né? Então isso a gente viu, né, Ju, quando fui te visitar, a gente foi assistir uma peça da Clara Nunes e era uma sessão 5 horas da tarde, Ju. E aí só tinha idosos na sessão, porque aí você tem a gente está falando de serviços, né? Você tem Uhum. serviços voltados para as pessoas idosas, porque o Rio tem bastante. Então tem uma van, aí vai, assiste, idoso aqui no Pronto, Brasil gosta perfeito. muito de taxistas, já tem aqueles taxistas que já são referência, né? Brasília também tem, assim, elas têm, elas, porque infelizmente, né, se a gente falar de saúde, a mulher cuida mais da sua saúde, então a nossa velhice, ela é basicamente feminina, os homens, infelizmente, acabam indo embora mais cedo,
Uma possível explicação para isso é porque a mulher se cuida nos seus exames de rotina, ela descobre um câncer ou alguma doença, tá no início, consegue tratar. O homem, eu não tenho nada, né? Uma questão bem cultural, eu não tenho nada. E aí, quando ele descobre, já está num estágio avançado, então a gente é um país de muitas viúvas, né? Então a gente Sim. tem algumas experiências, São Paulo tem tido condomínios também com bons exemplos, e João Pessoa tem sido destacado também com esses condomínios. E aí é interessante porque são idosos que têm autonomia, mas algumas elas são compartilhadas entre os conovos. Isso me deixa alegre, né? Porque eu Sim, daqui a sim. 10 anos entro nessa categoria e então espero que tenha mais ofertas de moradia e serviços para nós. Muito bom, meninas. Também fico feliz em saber que já existem algumas iniciativas, pena que ainda particulares e privadas. Espero que em breve a gente tenha mais iniciativas também públicas, né? Mas tem que começar de alguma forma. E a gente sabe que o poder do capital privado ele é forte e tem que começar de alguma forma. A gente sabe que sim, as empresas, o capital privado ele consegue puxar alguns movimentos. Quando eu olho, Ju, agora pensando nas empresas, eu acho que a gente precisa ampliar essas pontes. Adorei, né? Essa questão de dialogar, esse diálogo entre as gerações. E eu acho que a gente precisa, inclusive, pensar em como é que a gente ajuda, né, a fazer com que essas pessoas que estão aí chegando no período da aposentadoria, né, seja aposentadoria mais formal, mais informal, seja o nome que a gente quiser dar, né, ou esse fechamento de ciclo, início de um novo ciclo, né? Como é que a gente, empresa, pode manter essa pessoa próxima de nós, ainda que ela não esteja afetiva no nosso quadro, por assim dizer? Né? Então, pode ser consultoria, pode ser conselho, né, eventos. Então, tem diversas formas de a gente manter as pessoas que já caminharam com a gente durante um tempo, né, ali, né, próximas, porque, como você mesmo falou, aquelas pessoas estão com 60, 70, 75, a gente já viu que essa idade vai crescendo e é bom, elas podem trazer muito de conhecimento, de experiência, de novos olhares para o dia a dia da empresa, seja um Banco do Brasil, seja uma empresa privada. Então, acho que a Karine, gente inclusive pode tem fazer um muito legal. exemplo muito bom do Banco do Brasil, né, nisso que você está falando, né? A gente é bem comum, a gente tem o conselho diretor, né? Mas a Uhum, gente tem o conselho de administração. O conselho de administração geralmente são pessoas que a gente convida, né? Para uhum, representar os acionistas e tudo mais. E, e a gente tem alguns cargos, principalmente os de vice-presidente, que às vezes vem do mercado, às vezes é aproveitado de alguém de carreira. E a atual vice-presidente que a gente tem de gestão de pessoas, da a vice-presidência corporativa, Ana Cristina. Ana Cristina, ela fez uma carreira no banco uma vida inteira, se aposentou como, se eu não me engano, executiva na diretoria de pessoas, e ela ficou 5, 6, talvez 7 anos aposentada. E aí a atual presidente, quando ela assumiu, ela chamou a Ana olha, Cristina. que delícia. E ela é capaz de a gente achar entrevistas na internet dela, mas ela conta de como que foi receber essa ligação. Depois de tanto tempo de aposentada, receber a ligação convidando para assumir um desafio super é, difícil e de muita Uhum. responsabilidade, que é uma vice-presidência no banco. E aí, assim, um misto, né, dela falar assim, nossa, eu tô parada, né, tô aposentada há tanto tempo, me desvinculei do banco, então o desafio de tomar pé do que aconteceu nesses Isso. 5 anos, né, e esse setênio, enfim, e tomar pé, voltar à questão da rotina, porque a rotina de um VP é maluca,
né? Então, ela fala um pouco desses desafios. Chega, me arrepio, E adoro essas coisas, essas é reviravoltas. uma, é uma história bem legal. E é bem isso, assim. Quando a gente fala de envelhecimento, a gente tem várias dimensões que a gente tem que considerar no nível pessoal. E Sim, não, assim, não tem receita pronta, mas tem muita informação. Então, quem quer ter um papel proativo, né, em promover a qualidade do seu próprio envelhecimento, tá tudo ali. Você vai procurar na internet, eles vão te dizer que você tem que é, cuidar dos seus relacionamentos familiares e de sociedade e tudo mais. Cuidar da sua saúde, que envolve alimentação, sono, é, terapia, né, bem-estar emocional, psíquico, enfim. É, vai falar da questão de você cuidar do cognitivo, de você continuar aprendendo, de você se envolver com coisas novas para manter o cérebro ativo. Então, assim, é, não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe que deve fazer. Todo mundo sabe que tem que cuidar da alimentação, todo mundo sabe que tem que cuidar, né, da saúde. Todo mundo sabe que tem que pensar na previdência, pensar numa atividade. Todo mundo sabe. Por que que a gente não faz? Eu acho que a gente falou um pouco do que é o 30, do que é 40, né? De já estar se planejando para chegar no 50, 60. É, eu acho que o maior insight que eu tive dos meus 40, e foi muito mais sofrido fazer 30 do que foi fazer 40. 40 para mim foi tranquilo. Mas ele chegou com esse insight. E foi muito parecido com o seu, Karine, que foi assim: cheguei nos 40, tenho mais 40. Eu já sou uma pessoa hipertensa. Qual é a qualidade de vida que eu quero ter nos próximos 40 anos? Eu só tô na metade do caminho, né? Se eu não cuidar disso, e aí, o que foi o grande diferencial nos meus 40? Eu chego com uma maturidade que eu não tinha aos 30, que eu não tinha aos 20. A informação eu sempre tive, só que junta a informação com a maturidade, aí parece que vem a vontade do fazer. E aí agora, e esse talvez seja o maior desafio, é a gente sair do que a gente era antes e a gente começar a realmente implementar as coisas que a gente quer ver implementada na nossa vida. Então, eu quero ter uma rotina de exercício, o que que eu preciso fazer? Eu sei que eu demorei mais ou menos 1 ano e meio entre sair, eu tinha um sedentarismo assim, meio sem vergonha. Que eu nunca fui totalmente sedentária, mas eu nunca tive uma uma rotina. 3 vezes por semana, pelo menos não tinha. Eu levei mais ou menos 1 ano e meio para entrar nos 3 vezes na semana. Aí você vai tateando, as coisas não acontecem do dia para a noite. As pessoas acham que você estabelece uma meta e na semana seguinte você está fazendo 7 dias por semana o exercício. E não é assim. E qual foi? Eu vou dar o meu exemplo, como eu falei, não tem receita de bolo, vou dar o meu exemplo e esperar que isso ajude, né, quem estiver ouvindo. É, eu comecei com metas ridículas. Uma vez na semana é melhor do que nada. Aí, não, 2 vezes na semana é melhor do que uma. Essa semana não deu pra fazer, não tem problema. Semana que vem a gente começa na segunda-feira fazendo uma vez na semana é melhor. E aí, nisso, com as metas ridículas, a gente vai entendendo o que funciona e o que não funciona. Então, teve uma época que eu paguei uma inscrição na academia, só paguei, porque eu mais pagava do que ia. Então, eu vi que a academia não estava funcionando. E aí eu fui para um aplicativo que ele me permite tanto ir à academia, fazer um check-in na academia, ou fazer uma aula online. E aí isso para mim foi a mágica que funcionou. Eu demorei 1 ano e meio para entender o que funcionava. Eu cheguei a me matricular na natação, não deu certo. Mas assim, o importante é a gente começar a explorar. E a gente começar a ver o que funciona para a gente dentro da nossa rotina e ir ganhando consistência. E aí, quando menos esperei, mas foi 1 ano e meio, quando eu menos me dei conta, eu já estava fazendo mais exercício físico, mais sentindo falta de, hoje não deu certo, que pena, do que. Isso é muito recente, tem aqui 2 meses.
Mas assim, a gente já começa a ver os efeitos, não tanto na balança, mas assim, de disposição, de qualidade de sono, que a gente já sabe. Né? A E gente é já bom, né, sabe quando a que gente faz, consegue fazer as né? coisas. É, Sabe o que mais me motiva quando eu olho, e você pegou aí o meu gancho dos 40? Quando eu olho para frente, eu falo assim, meu Deus, mas só tem 40 e pode ter menos. O que que pode ter mais? Mas aí eu já estou sendo muito otimista, né? Eu já me acho muito otimista quando eu olho e penso. Eu estou com 48, vou fazer 49 esse ano. Então, quando eu olho e eu digo, tenho 40 para frente, eu sei que eu não tenho. E eu penso assim, mas eu tenho tanta coisa que eu quero fazer. A minha lista de livros é infinita, a minha lista de lugares que eu quero conhecer é infinita. Tem tanta coisa na empresa que eu quero fazer, tem tanta gente para conversar, tem tanto lugar para ir, tem tanta coisa na vida para fazer que eu acho que essa é outra coisa importante que aí talvez a Ana possa falar, né? Que é uma coisa que eu converso muito com minha mãe. Se você acorda de manhã e você não tiver coisas para fazer, pode ser simples, como vou à hidroginástica ou vou tomar um café e ler um livro. Eu tenho que terminar. Hoje eu vou terminar o capítulo daquele livro que eu estou lendo. Eu preciso terminar o capítulo daquela. Eu preciso assistir o episódio daquela série. Mas se você acorda e você não tem uma meta, um objetivo, um propósito, a vida se esvazia. E essa é uma preocupação que eu tenho, que eu vejo também com as pessoas, talvez menos da nós aqui, que eu acho que a gente ainda está na fase de a gente tem muita coisa para fazer. E quanto mais a gente faz, mais tem para fazer, né, e mais quer fazer, e eu adoro isso. Né? Às vezes até me sufoco de tanta coisa que eu quero fazer, mas essa é outra coisa que eu acho que é um dos medos, e talvez por isso a gente não se planeja. Talvez esse seja o grande medo. E se de repente eu não tiver nada para fazer? E se chegar o dia de, ui, chegou segunda-feira e eu não tenho nada para fazer, não tenho reunião, não tem ninguém para conversar, né? E aí? Qual é a minha meta de hoje? Então, acho que esse é um outro grande desafio, né? A gente falou de saúde, de tudo, de alimentação, mas aí, para a gente ir fechando a nossa conversa com chave de ouro, Ana, eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque acho que esse talvez seja um dos grandes desafios da gente, como de pessoas como eu, que tem coisa demais para fazer, e tem inclusive dificuldade de pensar, não tenho nada para fazer, eu não sei o que é não ter nada para fazer. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Se a gente quebra a perna, não é? Engessa a perna e a gente fica lá 30, 40 dias com a perna engessada, depois que a gente tira o gesso, o que que a gente tem que fazer? Fisioterapia. Porque aquele braço tá ali sem mexer há algum tempo. E assim é a vida e assim é o nosso cérebro. Se a gente não põe ele para funcionar, ele vai paralisar, ele vai atrofiar, né? Aí, Ju pode contribuir, já que ela é uma junguiana e Jung eu acho que traz conceitos bem interessantes. No lado de cá do Ocidente, a gente tem essa visão negativa da velhice. Do lado de lá, no Oriente, há quem tem um idoso em casa tem uma riqueza, porque aí a gente está falando de sabedoria, né? Então, a gente tem algumas teorias que pretendem explicar o envelhecimento. Tem um de um alemão aí perto do C, do Baltz, um grupo forte de pesquisa. A gente tem muita dificuldade de fazer pesquisas longitudinais, né? Você acompanhar aquelas pessoas durante um bom tempo. Então, ele propôs uma teoria que ele vai falar SOC, né? Então, no início da vida, no momento das nossas seleções, com quem que eu vou casar, quem vai ser meu parceiro, quantos filhos eu vou ter, qual é o meu trabalho. Na fase, eu tô colocando de maneira muito assim para Uhum. a vovó entender, né? Aí você tem o O, né, que é de otimização. Então, na fase adulta, você vai potencializar as suas escolhas. Então, você vai fazer uma pós, enfim. E a fase da velhice é a fase da compensação. Então, se eu não tenho mais que entrar no trabalho às 8, sair meio-dia, 2 às 6, eu não preciso marcar dentista às 8, eu posso marcar às 9
ou às 10 e eu fujo do horário do trânsito. Então, a gente vai compensando as perdas cognitivas e comportamentais com esse lugar de sabedoria, né? Um dos construtos que eu estudo na academia é a inteligência. Tem uma teoria que vai falar da inteligência fluida e da inteligência cristalizada. A inteligência fluida, também colocando assim de maneira muito grosseira, envolve velocidade de processamento, envolve uma inteligência mais herdada, por assim dizer. E a inteligência cristalizada é essa que depende da cultura, depende da escolarização. Então, o que a gente já conseguiu provar? Que a inteligência fluida, ela diminui com o tempo, mas a cristalizada aumenta. Então, olha só, a gente não fica mais burro quando envelhece, a gente fica mais inteligente. Tem um tipo de inteligência, a cristalizada, que ela é maior no envelhecimento, porque é exatamente esse lugar. Eu não penso mais tão rápido, mas a minha jornada, a minha trajetória, o meu caminho faz com que eu compense aquilo que me falta, porque eu já estou diante de um corpo e de uma mente envelhecida, me ajude a fazer escolhas, que lugar eu vou morar, que lugar eu vou viver, quem são as pessoas que estão ao redor. Porque também uma coisa que a gente vai se ligando no meio da nossa trajetória é que tem pessoas que não vale a pena, né? Até da sua família, tem pessoas que trazem muito mais desgaste e estresse. E antes, se a gente brigava e tinha rompantes, a gente já sabe que ali não vai mudar. Então, a gente também vai compensando ou vai usando essa inteligência cristalizada, vai ampliando a nossa sabedoria com essas escolhas. Tem uma história que eu acho ótima, né? Mestre, como eu tomo boas decisões? Fazendo boas escolhas. E como eu faço boas escolhas? Fazendo péssimas escolhas. É, 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 esse é o caminho, né? Agora, posso compartilhar aqui com a Ju, isso que você fala tem muito a ver com sentido de vida, né? Quer dizer, se você viveu uma vida inteira, e qual é o sentido que você vai dar? Só para ilustrar, né? Você marcou um lugar que eu pertenço, que é a academia, que é o meio acadêmico. É muito interessante porque algumas profissões, o trabalho faz parte da identidade da pessoa. Então, por exemplo, eu tenho muitos alunos que não foram embora, ficaram, e eu tenho muita alegria disso. Eles me chamam até hoje de professora. Então, o professor ele tem um lugar de identidade. E alguns falam assim: eu não consigo te chamar de Bia. Eu falo, não, chama do jeito que você quiser, eu atendo como professora. Mas onde eu estou querendo chegar? Esse nosso professor dessa disciplina que a gente falou, ele sofreu muito, porque quando dá 70 anos, eles são obrigados a se aposentar. E o Sim. sofrimento dele eu não quero ir embora desse lugar que me define como ser humano a partir de quem eu me reconheço como gente, né? Aí, o que geralmente na academia acontece, esse professor ele sai desse lugar de uma contribuição tão direta, ele se torna um professor associado. Então, ele tem todo o respeito daquele professor que contribuiu ao longo da sua história para aquele programa de pós-graduação, mas ele sai daquela roda viva de produtividade, de escrever artigo, com a sua parte ruim também, porque, por exemplo, ele também já não tem o poder de decisão nas assembleias, enfim, Sim, sim. ganha-se e se perde, né? Então, professor universitário, por exemplo, essa categoria profissional, eles continuam trabalhando, eles só reduzem a carga de trabalho e o tipo de comprometimento, mas ainda assim eles estão engajados nessa perspectiva, né? O cérebro está funcionando. O meu orientador, ele já está bem mais idoso e tinha uma coisa que me marcou muito na nossa relação aí de orientanda. Ele não deixava nada para depois. Eu falava assim, não, professor, mas eu posso terminar isso aqui. Ele, não, nega, vamos terminar isso aqui agora. E aí eu fui me dando conta que ele não verbalizava, muito menos eu,
mas eu tenho a clareza de que ele não deixava para depois porque poderia não ter o depois. Então, tudo que ele começava era início, meio e fim. E eram, eu estou falando de textos que a gente estava escrevendo, de e-mails que precisava mandar. E aí eu falei, não, professor, pode deixar que eu termine. Ele, não, nega, vamos terminar junto. E maneiras sutis da gente ir percebendo que ele sabia, né, que poderia, e está vivo até hoje, graças a Deus, que permaneça mais, continua contribuindo, continua indo nos congressos, é uma das principais na área da psicologia. Eu acho que da primeira geração de psicólogos que chega no Brasil para trazer a ciência psicológica, ele acho que é o único que está vivo, né? Só para ter uma ideia da influência dele. E tá junto, e ele vai, ele comparece, mas é isso, por exemplo, a segunda-feira de manhã ele já não vai, a sexta-feira ele não vai, ele chega na universidade antes de começar, ele nega, tenho isso tanto quando ele chega, quando ele vai embora. Ele fala, nega, tenho que ir antes dessas mães malucas que vão pegar os seus filhos na escola, agitadas. E aí ele sai 5 horas do trabalho, chega no trabalho 7 horas, sai do trabalho às 11, entra às 3 depois de dar as suas sonequinhas. Então, estou trazendo, né, exemplos que vivenciei, né, de como a gente vai fazendo, dar sentido para isso, né? Agora, nossa psicóloga junguiana pode acrescentar aí também sobre esse. Eu não sei se eu vou trazer Jung, assim, eu acho que você trouxe muito bem a questão de como que a forma como a gente encara a velhice tem muito a ver com o cultural e exatamente porque ela não é cristalizada, a gente pode, né, balizar para que a gente tenha uma visão muito mais positiva, né, desse lugar que todos nós, se tudo der certo, todos nós estamos caminhando para, né. Eu acho que o que me chamou muito a atenção e que vale um comentário é essa questão do agora. O agora ele não tem que ser só quando a gente envelhece, o agora ele tem que ser sempre. A gente esquece que a gente vive no agora, né? Sim. E é importante fazer planos, né? Sem planos a gente acaba acordando numa segunda-feira sem saber o que fazer. Mas a gente tem que fazer planos para a gente ter o agora. E eu lembro de ter participado de uma palestra e eu tive uma pessoa no auditório, né, trazer uma experiência. Ela falou o seguinte: eu sempre quis fazer direito. Eu nunca pude fazer direito. Eu tive que fazer outra faculdade porque eu tinha que trabalhar e não sei o quê. E aí eu passei anos na minha vida com essa vontade e sempre achando que eu era velha demais para começar uma graduação que demoraria 5 anos. E aí ela relatou que uma amiga dela virou para ela e falou assim: mas olha só, os 5 anos vão passar. Quer você faça a sua graduação ou não. A diferença é que se você começar a sua graduação agora, daqui 5 anos você tem o seu diploma. Os 5 anos vão passar, né? E aquilo ali, ela conta que foi assim, né? O que ela precisava de motivação para tomar a decisão de começar. E aí ela relata nessa palestra que ela já tinha se formado, os 5 anos já tinham passado e que ela tinha realizado o grande sonho. E o tempo vai passar. O que a gente quer construir nesse tempo que vai passar? Né? E a gente tomar providências para a gente realmente ir construindo semana a semana, mês a mês, ano a ano, essa vida que a gente quer ter. A gente fala, o que eu quero fazer em 2024, nós estamos em abril. O que nós queremos fazer, né, nos próximos 8 meses que nos restam, para a gente chegar no dia 31 de dezembro e falar assim, olha, que legal. Começa hoje, gente. É o convite, né, já que a gente está encerrando o nosso podcast aqui, é o convite para todos para pensar o que você vai fazer nesses próximos 8 meses. Muito bom. Eu vou te ver, de pertinho te cheirar. Ai, eu quero ver Deus vocês quiser. também. Se Deus quiser, venha, Karine, venha visitar a gente. A gente faz um tour lá em São Luís, depois você vem para Brasília. Olha, gente, adoro as duas cidades. Meninas, ó,
Amei esse episódio, muitas reflexões maravilhosas. É o primeiro episódio sobre envelhecimento em 40 episódios. Adorei. Que seja o primeiro de muitos, porque já vimos aqui que são grandes os desafios. Mas chegaremos lá. A Vamos gente tem que chegar, falar vamos sobre resolver. finitude. É algo que faz uma relação direta com o envelhecimento. O envelhecimento não Podemos não falar é sobre a finitude. Gosto, é, gosto, gosto disso. parte Mas 2. eu acho que a gente fez um episódio bem importante aqui, porque sobre a ótica de pessoas, sobre a ótica das empresas também, principalmente sobre a ótica social, porque eu enxergo que eu sempre me coloco como empresária, eu me coloco sobre o olhar das empresas, como mulher e mãe sobre o olhar social. Não tenho como separar esses dois universos. E eu vejo que as empresas têm um grande desafio e eu vejo que nós, sociedade, temos um grande desafio aí. Como é que a gente cria essas pontes? Roubei essa expressão, Ju, de você. Como é que a gente cria essas pontes? Como é que a gente amplia essas pontes? Como é que a gente constrói essa sociedade em que a gente envelheça do jeito que a gente precisa envelhecer, né? Mantendo as nossas conexões, as nossas referências, ampliando a nossa saúde, mantendo a nossa poupança, Ana, aí, financeira, cognitiva, né? Social. E É, social, falando em porque vamos ponte, precisar dela lá na frente. por falar em pontes, eu queria contar uma história. A gente tem um DJ Conte. aqui muito conhecido, a Loki. E Uhum. ele foi fazer a virada do ano, o Réveillon, né? Aqui no Brasil, os governos estaduais contratam artistas, geralmente tem aquele Réveillon feito em espaço público. E aí ele foi contratado para Fortaleza. A gente tem um artista muito conhecido, Raimundo Fagner. Fagner tem Sim. muitas músicas maravilhosas. Quem dera ser um peixe, que é uma música que eu amo. E aí, Fagner é de uma geração antiga. E aí, Uhum. quando a prefeitura, né, contrata o Alok, ele faz uma declaração menosprezando o trabalho do DJ, que as pessoas mais velhas nem entendem direito o DJ, o que, que é isso, quer dizer, não tem banda, não tem corda, não tem violão, não tem guitarra. E quando chegou no Alok, o Alok, esse artista, ele deu uma Uhum. declaração que foi a coisa mais linda. Primeiro que ele pegou a entrevista onde fala mal dele e remixou, tá, 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 e ficou muito legal. E aí no final o Alok diz assim, olha gente, eu entendo o que ele está falando, ele é um artista extraordinário, vários outros artistas regravaram a, as Sim. músicas dele, e tá tudo bem, ele é bom naquilo, eu não sei fazer aquilo, agora eu também sou bom no que eu faço, e são habilidades diferentes, são competências diferentes, eu o admiro como um artista que ele é. Agora, dia 20, vai ter a comemoração, né, do aniversário de Brasília. Ele convidou o Fagner, remixou Quem Dera Ser um Peixe. Fagner foi lá. Olha. E aí, na legenda do post, ele fala exatamente isso, construindo muros, né? É, e uma das coisas que me chamou a atenção, eu acho que eles estão no estúdio do Alok, a cadeira mais bonita e imponente, tá lá o Fagner sentado e ele numa cadeira que devia ser auxiliar. E a sutileza da imagem, né? E falou em construir muros, me lembrei dessa legenda, quer dizer, tinha tudo para dar errado, e esses dois ícones de mundos diferentes construíram essas pontes. Fagner autorizou, né, e na entrevista até fala isso. Mais de 100 artistas gravaram, aí o Alok falou 101 agora, e aí o Alok fazendo uma música que é de antigamente para apresentar para a galera mais nova. E aí eu acho esse exemplo tão bonito, um DJ e um artista da Sim, sim. MPB, né, clássico, que todo mundo conhece, construindo aí essas pontes.
Só ir lá nas é redes isso. sociais do Olog, você vai ver essa história aí, você acompanha melhor. A gente consegue construir um. Acho que a Ju até falou um pouquinho disso. A gente consegue construir um mundo que a gente precisa construir com um pouco de amor, né? E Construindo empatia. paz. Empatia. Meninas, só tenho a agradecer pelo episódio lindo de hoje, com tanta inspiração, com tanto amor, com tanta profundidade. Que a gente tenha plantado aí muitas sementes para que a gente reflita muito sobre os próximos anos, sobre o que a gente pode fazer hoje, para que nas nossas empresas a gente, ao invés de discutir etarismo, a gente construa essas pontes para que a gente tenha diversidade de pessoas incríveis, independente de idade, independente de geração, e principalmente para que a gente, como empresa, ajude, né, as nossas pessoas a contribuírem e serem ativas aqui e fora daqui, principalmente. Todo mundo sai ganhando, né, Karine? Sim, isso é que é importante. É bom para todo mundo. Sim, com Obrigada, certeza. viu, Karine? Foi ótimo. Ai, obrigada a Bia, você, maravilhoso. Obrigada. Foi um prazer. Beijinhos, agradeço o meninas, convite, muito obrigada. obrigada. Obrigada por assistir mais um episódio do People Tech. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe com pessoas que você acredita que esse conteúdo vai impactar positivamente. Até mais!